Olá, pessoal. Bom, conforme combinado, eu estou mandando essa explicação aqui adicional de como calcular os indicadores financeiros, tá? Então, a gente vai ter uma aula, né, falando um pouco sobre isso, uma complementação de uma aula que a gente já teve. Eu estou usando um material atualizado, é, e eu acho que vai ser produtivo, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente tem nos principais itens de demonstração financeira o balanço, né, patrimonial, o relatório de administração, o demonstrativo das origens e aplicações de recursos, os pareceres dos auditores independentes, demonstrações dos resultados de exercício, demonstração das mutações de patrimônio líquido, notas explicativas, demonstrações de fluxo de caixa. Então, assim, eu estou me estendendo um pouquinho mais aqui nesse slide, mas a gente já viu esses assuntos antes, né? Então, eu vou evitar ficar repetindo algumas coisas que a gente já falou em aula e vou me concentrar um pouco mais nos cálculos propriamente ditos, tá? Então, esse material vai estar disponível para vocês, tá? Inteiro, né? Mas eu não vou falar sobre tudo que está aqui e provavelmente algumas coisas eu fale rapidamente, tá? O objetivo desse vídeo é tratar dos cálculos dos indicadores, ok? Vamos lá, então. É, então, né, sobre o valor do dinheiro no tempo, a gente também conversou em sala de aula. Aqui estão algumas técnicas para se calcular isso, né? A gente falou também sobre preço justo. Então, toda vez que a gente tem uma metodologia para poder estimar o valor de uma ação, né, ou seja, o preço de uma ação, a gente está tentando se aproximar do que seria justo, tá? Por que que a gente tem que saber o que é justo? Para poder saber se está caro ou se está barato, né? Então a gente falou bastante sobre isso, fiz observações sobre o valor intrínseco das opções, dos derivativos, e como que isso se relaciona é, com a parte dos preços que reflete os fundamentos e o valor real de uma empresa, e a outra parte dos preços que reflete as expectativas, a especulação, que não tem fundamentação. Tá? Então, os preços eles são sempre compostos por essas duas porções, pelo menos, né, é, duas perspectivas de, é, de valoração, tá? Isso quando a gente não tem várias outras divisões também, ok? De como se calcular o preço, né? O preço justo de uma ação. Aqui tem outras metodologias também que a gente vai verificar durante os nossos encontros até o final do curso. Aqui, mais uma vez, né, expandindo a explicação das metodologias, tá? De valoração de preço justo. A gente vai falar sobre essas técnicas aqui em detalhe mais para frente, tá? Não é o assunto principal da nossa aula. Mas por que que a gente tem isso aqui? Principalmente devido a essa parte da avaliação por múltiplos, tá? A nossa aula de hoje sobre indicadores financeiros é muito importante para que a gente depois possa fazer os cálculos de valuation através de múltiplos. Tá? O que que são os múltiplos? Os múltiplos são os indicadores financeiros. Tá? A gente calcula sempre os indicadores dividindo um atributo ou um dado por outro, né? Então a gente tem um índice por conta desse resultado de uma divisão. E os múltiplos também, né? Eles são valores que eles refletem valores múltiplos, então eles são resultados, são exatamente os resultados dos índices, tá? Os nossos índices que a gente vai ver aqui também podem ser chamados de múltiplos. Tem outras formas também, estão listadas aqui, a gente não vai tratar disso nesse encontro. Vamos lá, isso aqui é importante, tá, pessoal? Muito importante. Tá? Por que que é importante? Vão ter momentos, como a gente conversou nos nossos encontros, em que os valores que vocês vão encontrar calculando os indicadores vão ser valores divergentes daqueles valores que estão muitas vezes no próprio balanço, né? Às vezes, muitas vezes a empresa ela até calcula esses indicadores, inclui isso na divulgação de resultados, e às vezes o indicador que a empresa calculou é diferente do indicador que a gente calculou.
né? Por que isso acontece? Tem vários motivos, tá? Mas o principal motivo, o mais comum, é que quando ocorre uma diferença entre os critérios de cálculo dos indicadores que são aceitos internacionalmente, que são padronizados, que são refletidos também pela Bolsa Brasileira, e a forma de se calcular isso gerencialmente. Tá? Então, o gestor, o administrador financeiro, o gestor de uma empresa, ele pode muito bem pegar qualquer um desses indicadores e adaptar ele. Ele pode adaptar isso para o que ele acha que é mais coerente com aquela empresa que ele está gerindo, com a situação que ele está atravessando. Tá? Então, a gente tem que saber que pode ocorrer esse tipo de diferença, tá? E que elas normalmente ocorrem por conta dessa diferenciação entre as normas, né, o que é normativo, que está normatizado, e o que é utilizado de forma estratégica pelos gestores da empresa. Tá? Então, o IFRS é quem faz essa normatização internacional, e o Brasil, a gente tem o CPC, que vai fazer a tradução, basicamente uma tradução das normas internacionais para as práticas brasileiras, para o contexto brasileiro. Tá? E então, a gente sempre tem nas empresas participantes do mercado, do novo mercado, dos níveis de governança corporativa, elas seguem, tá? Essa padronização na divulgação dos resultados, tá? Só que eles seguem normalmente a padronização que é sugerida pelo CPC, tá? Porque está aqui no Brasil, então eles não seguem diretamente a norma internacional, eles seguem a norma traduzida, digamos assim. Tá? E então todas elas vão a priori fazer isso. Só que, eventualmente, você tem a divulgação de indicadores ou de múltiplos gerenciais, tá? Ou estratégicos, né? Que são modificados pela gestão da empresa. Como acontece, por exemplo, no caso que a gente vai utilizar, que é a empresa Grendene, tá bem? Quando a gente calcula a liquidez imediata, ele é diferente da liquidez imediata que está no balanço da Grendene. E por que isso acontece? Simplesmente porque optou-se por considerar um tipo de aplicação financeira como uma aplicação circulante, quando na verdade ela não é considerada uma aplicação circulante. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhes quando estiver fazendo os cálculos, ok? Mas essa diferença ela ocorre por conta disso, porque a gestão decidiu que iria considerar também aplicações não circulantes no cálculo da liquidez imediata. Ok? Então, por isso a gente tem essa diferença aqui. E a explicação para isso, né, está aqui acima. Então, vamos dar uma olhada. A classificação entre circulante, 12 meses, e não circulante, segue a IAS 1 CPC 26. Quando a administração divulga índices gerenciais diferentes dos contábeis, normalmente é porque considera que ativos não circulantes, por exemplo, aplicações financeiras, têm liquidez econômica imediata. Na maioria das vezes, as aplicações financeiras não têm liquidez imediata. Tá? Elas não têm essa liquidez. Não é de uma hora para outra que você resgata toda a aplicação financeira. Tem muitas aplicações que têm um prazo grande para você fazer o resgate, existem janelas para que você faça o resgate. Então, nem todas são imediatas, ok? Então, dessa forma, ele reclassifica dívidas e ativos conforme prática de mercado para facilitar a análise de solvência, tá? Então, digamos que a empresa tenha uma aplicação financeira que normalmente é considerada uma aplicação de longo prazo. Só que ela consegue, por algum motivo, fazer o resgate antecipadamente ou consegue aquele crédito imediatamente, tá? Caso ele precise utilizar aquele crédito. Então a gerência toma a decisão de considerar esse dinheiro como um dinheiro disponível, como uma aplicação circulante, tá? É o que acontece aqui na Grendene, tá? Então eles consideram a aplicação não circulante para cálculo da liquidez imediata. Então vamos seguir. Quais são os índices de liquidez, então?
né? A gente tem a liquidez geral, que é o ativo circulante, mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante, mais o passivo não circulante. Então, todos esses índices aqui, pessoal, estão fáceis de entender como calcular, tá? Tá aqui fácil, ativo circulante mais realizável a longo prazo, por exemplo, entre parênteses. Então, vamos lá, onde que a gente consegue as informações da empresa? Eu tô com a página aberta aqui, né? Já expliquei para vocês. Vocês vão colocar no Google o nome da empresa, Grendene Relações Investidores. Toda empresa de capital aberto no Brasil vai ter uma página específica de relações com investidores. Normalmente é uma página separada. Às vezes pode ser uma página dentro da página principal, mas vocês têm que achar a página de relações com investidores, tá? Clico aqui e aí eu vou procurar. Nesse caso da Grendene, está aqui informações financeiras, demonstrações financeiras. Eu clico aqui e eu baixo a planilha. No caso, eu já baixei essa planilha, então nós vamos abrir ela aqui rapidamente. Pronto, aqui está a planilha que eu acabei de baixar. Então eu vou autorizar a edição e aqui eu tenho os dados da Grendene, tá? Então, né, aqui eu tenho o balanço, aqui eu tenho o DRE. É basicamente essas duas informações, essas duas abas aqui que eu vou usar, tá? Para fazer os cálculos dos indicadores que eu estou propondo, ok? A gente tem aqui outras informações bem interessantes que a gente pode utilizar ao longo das próximas aulas e que vocês podem utilizar também na análise de vocês. A Grendene é interessante porque ela calcula aqui os indicadores, então a gente tem os indicadores como referência, tá? Várias outras empresas também têm isso, tá? Então vamos lá, né? Como que a gente faz para calcular? Eu vou pegar aqui, eu vou lá no ano que eu quero utilizar, então vamos aqui, deixa eu ver qual foi o ano que eu usei do exemplo aqui. Eu não usei 2024, eu usei 2014, 2017. Isso aqui é de 2017. Então vamos lá. Vamos ver o 2017. Aqui. Ok? Eu vou agora só guardar aqui essas outras células, né? Só para ficar mais fácil da gente calcular. Ok? Então, ó. Vamos lá. Liquidez geral. Então, é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Então, olha só, né? Vou colocar aqui. Geral. Então, aqui, ativo circulante, tá aqui, tá? Mais realizável a longo prazo, tá aqui, ó, realizável a longo prazo. Vou aumentar um pouquinho aqui.
Vamos lá, né? É igual circulante mais realizava a longo prazo. Tá? Eu coloco esses dois valores aqui entre parênteses. Tá? Eu estou fazendo direto com a célula do Excel, tá, pessoal? Vocês podem fazer com valor, tanto faz. Ok? Aí eu venho em passivo circulante. Cadê o passivo circulante? Está aqui passivo circulante. Então eu vou dividir por, abre parênteses, passivo circulante, mais passivo não circulante. E fecha parênteses. Pronto, tenho aqui o meu índice de liquidez geral, tá? De 2017. Agora vamos fazer aqui o índice de liquidez corrente. Ativo circulante por passivo circulante. Ativo circulante por passivo circulante. Liquidez imediata, então. Pessoal, eu estou falando rapidamente aqui, sem me alongar muito nas explicações, porque a gente já falou bastante sobre as explicações, né? Essa aula aqui é mais uma aula assim, prática para vocês verem como fazer os cálculos, tá? E não terem dúvida. Mas a gente já falou das interpretações bastante, tem nas gravações das aulas e tem também no material didático, né? Vamos lá, então. Caixa mais aplicações financeiras do ativo circulante. Então, caixa, caixa equivalentes, mais aplicações financeiras, tá? Tá aqui, ok? Então, aqui, entre parênteses, dividido pelo passivo circulante. Tá aqui, tá? Que deu 5. Ok? Vamos lá. Liquidez seca. Ativo circulante. Menos os estoques. Dividido pelo passivo circulante. Tá? Será que está batendo? Vamos dar uma olhada. Ó. Deixa eu copiar aqui esses valores. Pronto. Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores. Né? Então estamos aqui nos índices de liquidez. E esses aqui são os valores mostrados pela própria Genendane. Tá? Qual que é o valor que a gente tinha visto ali aquela hora? Aqui, ó. Liquidez geral, 8,72. Então, aqui tem uma pequena diferença. Liquidez corrente, 8,84. Liquidez imediata, 4,87. Liquidez seca, 7,97. Tá? Então, a liquidez seca está certinho. Liquidez corrente também está certinho. A liquidez geral está um pouco diferente. Não sei porquê, vamos dar uma olhada. E a liquidez imediata tem uma diferença grande, né?
de 4,87 para 5,5, mas isso a gente já viu por que isso acontece, né? Porque eles consideram um outro cálculo, né? Então vamos voltar aqui, né? O motivo é esse aqui, ó. Eles consideram também aplicações não circulantes, e aí sim eles dividem pelo passivo. Então, para ficar igual da Grendene, igual do balanço, aqui na liquidez imediata a gente tem que considerar também mais aplicações financeiras e outros ativos financeiros do ativo não circulante. Aí a gente vai chegar em 5,53, que é o mesmo valor que eles calcularam, tá? Exatamente o mesmo. Aí aqui ficou uma diferença no índice de liquidez geral. Vamos ver, às vezes eu cometi algum erro aqui. Vamos dar uma olhada. Ativo circulante mais realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante e passivo não circulante. Realizável a longo prazo, tá certo. Por passivo circulante mais passivo não circulante. Bom, aqui também tem alguma diferença, tá? Como tem no índice de liquidez imediata. Eu até posso tentar encontrar. Provavelmente vai ter a ver com essa parte aqui de empréstimo e financiamento, tá? Porque eles, como eles consideram os ativos, o realizável a longo prazo, no índice de liquidez imediata, talvez eles considerem também alguma coisa a menos, né? Não encontrei, tá? Depois a gente teria que pesquisar, né? Então, olha só, vamos fazer de conta que vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Achou essa diferença? Vocês vão tentar entender o que aconteceu, tá? Se é algum outro cálculo, se tem alguma coisa errada. E aí vocês vão justificar. Nesse caso aqui, o que eu faria? Eu justificaria, olha, liquidez imediata, a gente sabe que a Grendene calcula de um jeito, enquanto que as normas internacionais são de outro jeito. Por isso que tem essa diferença. Eu vou manter as normas internacionais e deixo ali o valor, tá? No caso da liquidez geral, se eu tivesse tempo, né, eu iria pesquisar e explicar da mesma forma, e achar a explicação e colocar, tá? Como eu não tenho esse tempo, né, eu não estou fazendo esse trabalho para entregar depois, eu não vou agora pesquisar o motivo disso, mas é alguma coisa diferente que gerencialmente tomaram uma decisão, né, de utilizar outros valores, ok? Então eu deveria encontrar isso e explicar, fazer uma observação, certo? Então, pessoal, tudo que vocês forem fazer no trabalho, vocês vão colocar observações. Não bateu alguma coisa, não entendeu, né? Não tem certeza de algo, coloque observações, tá? É necessário que vocês expliquem o que vocês estão fazendo. Lembre-se, isso aqui é um relatório de investimento, né? Uma análise, um relatório de análise para investimento, tá? Então vocês têm que saber explicar o que vocês estão propondo, tá bem? Bom, então tá aqui, liquidez, já vimos, vamos seguir, né? Aqui a gente tem os valores calculados pela norma contábil, né? Que dá exatamente aquele valor que tinha dado também, então eu tô achando bem estranho a diferença aqui do liquidez geral, tá? Não tinha localizado isso. Vamos lá. Depois, a gente vai falar um pouquinho de índice de rentabilidade, tá? Então a gente tem a margem bruta, né? A margem operacional,
retorno sobre o ativo, que é o ROA, e o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI. Então, margem bruta, o que é margem bruta, pessoal? É a eficiência da empresa na produção, mostrando quanto sobra de receita após cobrir os custos diretos de fabricação. Tá? Margem operacional, o que é então? Ela mede a eficiência operacional da empresa, indicando quanto lucro ela gera de suas operações principais antes de imposto de renda. Tá? Então aqui né, depois de cobrir aqui a gente está falando de lucro e aqui a gente está falando de receita. Tá? Aqui a gente vai usar o EBIT e aqui a gente vai usar o lucro bruto. Ok? Então são valores parecidos, né? Mas aqui a gente tem a gente vai usar o lucro antes de imposto para poder e tributo para poder fazer esse cálculo, tá? A gente vai usar o EBIT, ok? O retorno sobre ativos, ROA, é o lucro líquido pelo total de ativos. O retorno sobre patrimônio líquido é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa planilha da Grendene. Então, acho que aqui eu tenho a EBIT e o EBITDA, né? Então, vamos calcular aqui de 2017. Né? Como é que a gente faz então para calcular a margem operacional? O EBIT pela receita líquida. Né? Então, o EBIT de 2017. 465,590. Vou copiar esse valor aqui e vou vir aqui na receita líquida. De 2017. A receita líquida está aqui, ó. Então, deixa eu copiar aqui os valores do EBIT. E aí eu vou fazer aqui o EBIT dividido pela receita líquida. Porque aqui está com vírgula. Ah tá, eu não estou com ela aqui agora. Né? Com a margem, ele não me dá aqui a margem operacional. Deixa eu ver se ele dá. Margens. Aqui 2017. Ah, ok, pessoal, eu encontrei aqui. É que tá faltando um zero. Tá? Então tá aqui, ó. Nossa margem. Eu tô na frente, né? Então o EBIT eu copiei aqui dessa planilha, tá? Que já tem o valor do EBIT. Se não, eu posso calcular, né? Eu pego o resultado líquido, a participação de acionistas, né? Desconto, somo com a parte dos tributos sobre o resultado, desconto o resultado
financeiro líquido e chego aqui no EBIT. Tá? Depois eu extraio depreciação e amortização e chego no EBITDA. Tá? Caso vocês precisem, os dois estão calculados aqui na planilha. Então eu peguei o EBIT, que é necessário, copiei, né? Tem mais um zero aqui, ele não copia aqui com zero. Trouxe aqui para minha planilha de DRE, porque é onde eu tenho a receita líquida. Peguei o valor da receita líquida, dividi o valor do EBIT pelo valor da receita líquida, cheguei em 21%. E esse é o resultado. Cadê? Margem bruta, indicadores. E esse aqui é um resultado 20,20,7. É exatamente o resultado que a gente chegou, tá? Ó, vou aumentar aqui as casas decimais também. É mais fácil de ver. Ó, tá? 20,7. Ok? E a margem bruta, então, vamos ver aqui. Né? Operacional, margem bruta, lucro bruto por receita líquida. Então vamos lá. Cadê o lucro bruto? Lucro bruto 2017. Aqui, esse aqui é o valor. Aqui, lucro bruto. Tá? Só para depois eu não ter, para depois eu não me confundir, não perder essa informação. Pela receita líquida, né? Então vamos aqui na receita líquida. Tá. Receita líquida de vendas 2017 está aqui. Então é igual a esse valor dividido pela receita líquida de vendas que está aqui. E vai dar esse valor aqui de 48,9, que é o valor que a gente tem calculado também pela Grendene. Tá? Aí a gente tem aqui os outros indicadores também, né? Mas a gente não está pedindo. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar aqui do retorno sobre o ativo e retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Que é o patrimônio dos acionistas, na realidade, né? Então aqui o retorno sobre ativos, que é o ROA, e o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, certo? Então o retorno sobre os ativos, que é o ROA, como que a gente vai fazer? Está aqui a fórmula, né? É o lucro líquido pelo total de ativos. Então a gente vem aqui, vem no balanço. Vamos fazer aqui o do ano 2017, como a gente tem feito, né? Vamos ver o total do ativo. Está aqui, ó. Total do ativo. Tá? Tá aqui. E agora a gente vai lá onde está o nosso lucro líquido. Né? Lá em 2017. Vou ajeitar isso aqui. Então o lucro líquido de 2017 ele está ali em cima, mas eu vou copiar aqui. Total de ativo. Vou colocar aqui. Lucro líquido, que é esse valor aqui. Vou colocar aqui. Então o meu ROA ele é igual ao lucro líquido dividido pelo total de ativos, tá? Em percentual. Aqui o nosso ROA. Tá? E o nosso ROI é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Na verdade, não é bem o patrimônio líquido, né? É o patrimônio líquido consolidado, tá? Então a gente vai vir aqui em 2017, pegar aqui o valor do patrimônio líquido consolidado,
E a gente vai colar aqui só para facilitar a nossa conta. E o nosso lucro líquido, que é o mesmo que está aqui, eu vou colocar aqui embaixo, né? Então o nosso ROI, que é o retorno, o Return on Equity, ou lucro sobre o patrimônio, vai ser igual ao lucro dividido pelo patrimônio líquido consolidado, que é de 20,5%. Tá? Então é assim que a gente calcula o ROA e o ROI. Então vamos lá. Então aqui no caso da Grendene, né, a gente tem aqui esses cálculos, né, basicamente que a gente fez, todos que a gente fez. Tá? O desempenho aqui, como a coisa vem andando com relação ao ROA e o ROI, ó, vocês podem ver aqui, né? E aqui uma observação sobre o retorno sobre o patrimônio líquido, sobre o ROI, que aumentou consideravelmente a partir de 2012, tá? E manteve-se acima disso. Será que isso continua até 2024? Não sei. Né? É fácil de ver isso, é só fazer a conta aqui. Tá? E que no caso, aqui no nosso exemplo, eu não estou usando 2024. Até porque se algum estudante pegou essa empresa, né, ele vai fazer das datas que foram solicitadas, que são mais recentes. Tá? Por isso que a gente está usando datas mais antigas. Certo? Então está aqui a observação, né, dizendo que é muito bom que tenha continuado dessa forma, né, com o ROI aumentando cada vez mais, o Return on Equity. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa está sendo mais lucrativa, cada vez mais lucrativa em consideração, né, relacionando-se ao patrimônio dos acionistas. Tá? Isso indica eficiência no uso de capital próprio. Bom, então vamos lá, né? Agora vamos falar dos índices de endividamento, tá? Então, a gente já falou de liquidez, a gente já falou de rentabilidade, agora endividamento. Então a gente tem o debt ratio, tá? Que é o passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo total do ativo. Tá? O que ele vai medir? Ele vai medir o quanto que você tem de passivo em relação ao total de ativos. Tá? De passivos mesmo, assim, de compromissos, de dívidas para serem pagas. Tá? A gente tem também a dívida sobre o patrimônio líquido, que é o debt to equity, que ele é calculado como passivo circulante mais passivo não circulante, dividido pelo patrimônio líquido consolidado. Depois a gente tem a composição, então o debt to equity ele vai mostrar para você também qual que é a proporção de dívidas que você tem, né, de passivo circulante e não circulante, né, dívidas, em relação ao patrimônio líquido consolidado, tá? Em relação à quantidade de capital de terceiro, mede qual que é a relação do capital de terceiros, ou seja, de empréstimos, em relação ao capital próprio. Né? Então, quem tem o maior índice de dívida por patrimônio líquido, quer dizer que a empresa é alavancada, está mais alavancada. Né? Quanto maior for esse índice, maior a alavancagem da empresa. Okay? A gente tem também a composição da dívida, que é o quanto da dívida que é de curto prazo. Né? Ele mede essa proporção, então os empréstimos de curto prazo dividido por empréstimo de curto prazo somado com empréstimo de longo prazo. E o índice de cobertura de juros, que é o EBIT dividido pela despesa financeira. Tá? Então vamos lá, vamos fazer rapidinho esses cálculos também. Aqui a gente tem a planilha, né? Aqui, colocar esse aqui. Então vamos lá, índice de endividamento. Vamos lá para 2017, tá? Aqui, debt ratio. Então, como é que a gente vai calcular? É o passivo circulante mais o não circulante. Então, passivo circulante, né? Aqui é ativo, abaixo daqui é passivo, né? Então, passivo circulante somado com passivo não circulante, isso aqui entre parênteses,
né? Dividido pelo total de ativos, que já está aqui, ó. Ok? Então, está aqui o nosso índice de endividamento, né? Tá? Bem baixo, né? 10%, tá? Então vamos lá, o que mais que a gente pode ver, né? Vamos ver aqui a dívida por patrimônio líquido, tá? Então o debit to equity, né? Aqui mais uma vez a gente vai somar o passivo circulante com o não circulante e vamos dividir isso pelo patrimônio líquido consolidado. Patrimônio líquido consolidado, tá aqui. Ah, então aqui a gente tem 11,13. Tá? Arredondando aqui 11,14. Ok? Vamos lá então, o próximo, que é a composição da dívida. Então é empréstimo de curto prazo dividido por empréstimo de curto prazo mais longo prazo. Então, vamos lá, vou colocar short. Tá? Só para a gente não se perder. Né? Todos esses cálculos aqui são rascunhos, né, pessoal? Vocês vão apresentar isso daí em tabelas. Né? Vocês vão apresentar de uma outra forma esses resultados, aqui eu só estou fazendo o cálculo. Ok? Então vamos lá, empréstimo de curto prazo. Aqui, ó, empréstimos e financiamentos, né? Sempre entre parênteses. Empréstimo de curto prazo dividido por empréstimo de curto prazo mais empréstimo de longo prazo. Aqui na verdade nem precisava de parênteses porque é só um, né? Agora que a gente precisa de parênteses. Esse mais de longo prazo é não circulante, tá? E aí a gente acha que aproximadamente 75% da dívida da empresa é de curto prazo. 73%, né? Aproximadamente 73%. Ok? E cobertura de juros. Então, esse aqui é o mais simples, né? Cobertura de juros. Eu vou vir aqui onde está o meu EBIT. Copiar o meu EBIT para 2017. Aqui. E vou dividir pela despesa financeira. Aqui, despesa financeira. Está aqui. Né? Então, vamos colocar aqui o valor do EBIT. Eu vou pegar esse valor aqui do EBIT e vou dividir pela despesa financeira. E vou achar esse valor aqui, 7,53. Esse valor não é percentual, tá, pessoal? Isso quer dizer 7,53 vezes. Tá? Isso quer dizer que o EBIT é 7,53 vezes maior do que a despesa financeira. Ok? É isso que quer dizer esse indicador. Vamos lá então, tá? Então é assim que a gente calcula, tá? Cobertura de juros e todos os outros aqui, a gente calculou agora, né, os índices de endividamento. Então vamos lá para a próxima página. Então aqui a gente tem os índices de endividamento da Grendene de 2010 a 2014, né? Opa. Então olha só, no ano 2010 o percentual de dívida era de 16%, debt rate,
em 2014 foi para 13, diminuiu bastante, né? O debt to equity, que indica se a empresa tem alavancagem financeira ou não, ó, foi reduzindo, né? Não de uma forma linear, ó, ele reduz para 13, sai de 19 vai para 13, depois vai para 17, em 2012 ficou oscilando bastante. E a cobertura, a participação de dívidas de curto prazo no total de dívidas também caiu bastante ao longo do tempo, saiu de 90% para 58%, enquanto que a taxa de cobertura de juros aumentou bastante também, demonstrando que a empresa tem uma boa capacidade de cobrir os seus compromissos financeiros, tá? Aqui então a gente tem toda essa interpretação, né? Empresa com realmente bem estruturada nesse período de 2010 a 2014, e ao que tudo indica, pelo menos com relação ao endividamento, a empresa continua com uma boa estrutura, né? A gente tem aqui o nosso nossa cobertura de juros de 2017, né, pelo menos até 2017. Então, de 2014 para 2017, a empresa acelerou bastante, né? Saiu de 4,58 para 7,53. Né? Além disso, o dinheiro, dívida dela de curto prazo aumentou, né? Ela passou a ficar um pouco mais dependente de compromisso de curto prazo, tá? Mas ao mesmo tempo, a concentração de dívida em relação ao patrimônio reduziu ainda mais, caiu de 15 em 2014 para 11 em 2017. Então, por mais que ela tenha aumentado a dívida de curto prazo, ela reduziu a sua alavancagem financeira, enquanto que, ao mesmo tempo, a sua dívida total caiu de 13,2% para 10,02% em 2017. Ou seja, né, uma trajetória bem interessante, de bastante equilíbrio, né, na gestão da dívida da Grendene. Tá bem? Vamos lá então, continuando. Aqui a gente tem outro método de cálculo do ROI, tá? A gente não vai usar ele, mas ele está aqui à disposição para vocês para consulta, caso vocês queiram. Tá a fórmula aqui. A gente não vai pedir esse método pelo Dupont. Né? Aí a gente entra na questão da aplicação dos indicadores. Então a Grendene é uma empresa do setor de calçados, né? Ela é uma das maiores produtoras mundiais de calçados, etc e tal, né? Toda aquela é muito parecido com o que a gente fez na 3 até agora, né? A gente tem que entender a história da empresa, a gente tem que entender o que a gente está analisando. Afinal de contas, é uma análise fundamentalista, não uma análise técnica, tá? Então é importante saber da história, saber do contexto. Depois a gente tem a evolução da liquidez, né? Que foi pelo menos de 2017 até 2020, não teve uma mudança muito, uma trajetória muito clara, né? A gente tem as observações, né, do cálculo gerencial, tá? Que é importante considerar. Depois, outros indicadores importantes, né, para a gente considerar, além dos indicadores de liquidez. A margem bruta, né, os retornos, né? Então esses três aqui são retorno, e de dívida. Então já tem uma quantidade legal aqui de indicadores que serviria para um trabalho como que vocês estão desempenhando, né? Então está aqui a margem bruta, ó, a gente pode ver que foi aumentando com o passar do tempo, deve ter aumentado mais. O return on asset também foi melhorando, né? Razoavelmente, piorou um pouquinho aqui em 2012, 2013, mas ainda ficou maior do que em 2010, no final de 2014. O return on equity, sobre, né, o retorno sobre o patrimônio, também uma trajetória crescente. E o débito caindo cada vez mais, a gente viu que o débito chegou a 10% em 2017. Aqui algumas conclusões dessa análise, né? Análise de liquidez extraordinária, índice de liquidez muito acima da média do mercado, em liquidez corrente 6,5, indicando baixíssimo risco de insolvência, tá? Ou seja, uma empresa que tem ali capacidade de cumprir com as suas obrigações no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo.
ela tem um baixo endividamento, né? A sua taxa de endividamento é baixa, abaixo de 17%. A rentabilidade é sólida, né? A gente veio vendo aí o aumento da rentabilidade. Ela tem uma boa capacidade de cobertura de juros, né? Mais uma vez demonstrando sua capacidade de gerar retornos para pagamentos financeiros. E ela tem margens crescentes, né? Refletindo uma melhoria na eficiência produtiva. Então, por fim, a Grendene apresenta um perfil financeiro extremamente conservador, com alta liquidez, baixo endividamento e rentabilidade consistente, ideal para investidores que buscam segurança e dividendos. Então isso aqui, pessoal, é uma análise simples, simplificada do que vocês devem apresentar no trabalho, né? Então isso aqui é para um período menor, para a gente fazer o exemplo da aula, tá? E, logicamente, também o relatório aqui é menor. Eu quero que vocês se estendam um pouco mais, que vocês tentem explicar um pouco melhor a análise dos indicadores, ok? Aqui, né, mais uma vez, falando de algumas coisas com relação a essa análise de indicadores. Então, os principais indicadores estão aqui, né? Então, a liquidez, capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo e longo prazo, a rentabilidade e eficiência na geração de resultados, endividamento, giro, né? Isso aqui foram os indicadores que a gente mais usou, né? Que basicamente que a gente está propondo, né? Os indicadores utilizados para tomada de decisão. E a gente pode aplicar um framework, ou seja, um método de avaliação que ele passa por essa metodologia, tá? Que é muito parecido com a metodologia da A3, né? Que vocês estão fazendo na A3. Então, a análise fundamentalista, que vai analisar os múltiplos, né, os indicadores, comparação setorial, que é você comparar o quanto que a empresa tem nos seus indicadores em relação aos seus concorrentes do setor, né? A gente vai ver isso numa próxima aula. Também é muito simples de se fazer. Análise histórica, que é a análise horizontal, você analisar a evolução ao longo do tempo, de onde saiu e para onde foram esses valores. É muito legal usar o Excel para fazer isso, porque você vai usando a planilha e faz isso facilmente. Depois você transforma em gráfico, se você quiser também. É integração de indicadores, né? Então a gente pode usar diferentes metodologias para se calcular indicadores, né? Também é interessante olhar o perfil de risco da empresa, então quanto que ela tem, se ela é uma empresa alavancada, se ela tem muita dívida, né? Isso tudo a gente leva em consideração a liquidez para traçar o perfil de risco da empresa. E a política de remuneração da empresa, né? Que é a avaliação da política de dividendos e retorno aos acionistas. Então, no caso da Grendene, ela tem alta geração de caixa e baixo endividamento, que sustentam consistentes distribuições de dividendos aos acionistas. E por que isso? Porque a empresa só tem que pagar dividendos se ela tiver lucro, né? Então, se contabilmente ela não declarar lucro, ela não paga dividendos, né? A Grendene, pela sua estrutura de capital e por todo o seu processo, né, pela sua operação, ela consistentemente ela consegue realizar lucros, né? E com isso ela distribui esses lucros na forma de dividendos. É, é importante que a gente considere, então, né, as diferenças contábeis, se tiver uma diferença em algum cálculo de indicador, considerar isso, observar isso nos relatórios. É importante a gente levar em consideração também o contexto econômico, o modelo de negócio, as variáveis macroeconômicas, tudo aquilo que está colocado na 3 é o que a gente considera na vida real para fazer a análise séria de uma empresa, uma análise fundamentalista. Tá? Aqui algumas observações também de como a gente pode realizar esses cálculos e essas avaliações. Também não tem nada de novidade do que a gente já não tenha falado em sala de aula e não vou me repetir, tá? Mas está aqui o material para depois vocês analisarem. Depois, né, a gente tem ainda uma complementação da análise com relação ao caso da Grendene, né? Então, aqui considerando, né, uma
o que poderia ser feito para melhorar ainda mais, né? Então, equilibrar alta liquidez com rentabilidade superior à média do setor, né, que é um diferencial raramente observado, né? Então, né, o que você pode fazer para, por exemplo, melhorar sua carteira de investimento, considerando a Grendene, né? Por que comprar a Grendene? Tá aí um motivo do porquê comprar ela, né? Uma tese de investimento na Grendene, né? Ela tem uma consistência temporal também, né? Então, aqui você tem uma ideia legal, né, de como considerar, de como fechar um relatório como o que vocês estão produzindo, tá? E aqui uma mensagem final, né, que fala mais mesmo do ponto de vista didático do que vocês precisam entender, né, da análise de indicadores, né? Eu acho que aqui realmente a gente acaba se repetindo, porque a gente já falou sobre isso muitas vezes. Então, tá aí, tá? Acho que concluímos assim o encontro, a explicação dos cálculos dos indicadores. Qualquer dúvida, me procurem. Não se esqueçam de usar também o site do Fundamentos como referência, né? Calculem esses indicadores que são necessários no trabalho de vocês, apresentem da melhor maneira possível, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou em aula, tá? Muito obrigado, qualquer dúvida é só me procurar. Até mais.